Vamos lá, gente, dando continuidade aqui nas perguntas. Professor, o que vale mais, a bênção de um anjo ou a bênção de Deus? Rapaz! A benção, papai, a benção. O que é mais importante? O que tem mais, como é que a gente pode falar, mais relevância, mais força, mais poderes? Se assim a gente pode dizer, a bênção de Deus ou de um anjo? Veja bem. Olha uma característica que tem dos dois. Poder. Quando você recebe a bênção de Deus, você fica com poder. Quando você recebe a bênção de um anjo, você fica com poder. Presta atenção, olha que interessante. Só que tem um porém. Quando você recebe a bênção de Deus, Deus lhe abençoa por gerações e o anjo não. Então essa é a diferença. Se eu quero ser poderoso, eu posso receber a bênção de um anjo? Pode. Como assim, professor? Vamos lá. Mas aconteceu algumas coisas aí diferentes com os outros que o anjo foi utilizado. Mas quando o anjo dá bênção para outras gerações, ele vem e fala: eis que Deus lhe deu a bênção assim, assim, assado. Ele fala em nome de Deus para dar a bênção para gerações. Prestem atenção. São detalhes bem pequenininhos, soltos no ar na Bíblia, mas fazem toda a diferença. Então um anjo poderia dar uma bênção, professor, sem a permissão de Deus? Claro. Que isso, professor? Não é possível. Não é possível. Mas se eu ver um anjo aqui, eu agarro o pé dele e eu não sorto mais. Pois é. Foi isso que aconteceu. Meus filhos. Jacó. Sabe aquele Jacó que viu a escada dos anjos e tudo mais? Então, num belo dia, estava lá Jacó, triste, bem entristecido no seu cantinho, lá no meio do deserto, num lugar bem rústico, puxando seu ronco e gritando e acelerando o motor do escapamento do caminhão velho. Ai, Deus do céu. E aí ele de repente abre os seus olhos e vê uma linda escada, a tal da escada de Jacó. E ali subia e desciam os anjos. Ele ficou olhando, e ele ficou olhando, e de repente se materializa um belo anjo à sua frente. E aí eles começam a conversar um pouco, e ele fala: rapaz, mas você é um anjo mesmo, hein? Claro que eu estou falando estou ensinando de uma forma bem diferente do que a Bíblia está falando, tá, gente? Só para deixar animado a coisa, tá? Porque o importante é a essência. Aí ele pega e fala assim: pô, mas você é um anjo mesmo, né, rapaz? Poxa vida! Pai, você não quer me dar uma benção? Não, eu não posso, Jacó, não posso. Mas, pô, anjo, quebra um galho, anjo, pô, dá uma abençadinha aí, dá uma abençoadinha, vai, só pra dar uma melhoradinha na minha vida, vai. Uma mega sena, sei lá, um negocinho já dava uma resolvida no trem, né? Meu Deus do céu, né? Que isso? Uma mega cenazinha, né? Cena abençoada. Não posso, seu Jacó. Eu sou um anjo. Eu vim aqui para conversar com você, passar umas informações, alguns avisos, né, de Deus, né? E tem que ir embora. Você quer saber de uma coisa, seu anjo? Você não vai embora de jeito nenhum. Eu vou agarrar no seu pé aqui que você não vai
bater, capeta, que arranca você daqui, que arranca eu grudado no seu pé. E o anjo pegou e falou, solta daqui, seu Jacó, sai daí, seu Jacó. Não vou soltar, eu preciso voltar, Jacó. E eu não vou acertar de jeito nenhum o seu pé enquanto você não me der a benção. A benção, papai, a benção. Eu quero maculelê. E vamos que vamos. E o homem nada. E o anjo nada. E aí o negócio ficou sério, porque fala mesmo na Bíblia que os dois saíram na pancadaria. Eu falei assim, seu anjo, seu filho de uma égua, seu anjo, você não vai embora nada, que você vai levar um muqueta no meio das orelhas aqui, e vamos pra lá e vem pra cá e pum, pit, pit. Eu não acredito que tenha saído assim, mas diz a Bíblia que foi um negócio tipo de apertar mesmo, sabe? Tipo, aquele que fica grudando, você sai, não posso, você desgruda de mim, que não sei do que. Até chegar num ponto que falou assim, tá bom, vai, você venceu, cansei, vai, eu já perdi pra você. E aconteceu isso mesmo, e diz a Bíblia que o anjo perdeu a luta para Jacó, que é pela insistência de Jacó e tudo mais. E aí ele pegou e falou assim, olha, eu vou te dar uma benção, eu vou te abençoar, mas seu nome vai ter que ser trocado para Israel. E aí Jacó virou-se Israel. Por isso que fala terra de Jacó, tal, não sei o que. Vamos lá. Olha que coisa interessante. Na Bíblia antiga, os nomes das pessoas jamais usavam o El no fim. Porque todos os El, Miguel, Uriel, não sei o que El e tal, o El, ele faz, ele remete a um anjo. E por que o anjo deu um nome de anjo para Jacó? Por que não pegou e falou assim, vamos, deixa você como Jacoel, sei lá o que, pô. Não, ele colocou Israel. E quando ele fez isso, por incrível que pareça, Israel, a cidade, se tornou uma cidade santa. E olha que nem foi Deus que abençoou. Olha como é que é engraçado. E ela foi de gerações para gerações, mas tem um porém. Depois da fundação da cidade, a cidade foi entregue para outros, aconteceu outras, mas o nome permaneceu. Olha como é que é interessante. E permaneceu resgatando a assinatura e a promessa do anjo. Porque a cidade se tornou como uma cidade do anjo, angelical. Se assim, a gente pode falar de forma jocosa, tá? Estou fazendo uma analogia bem diferente, tá? Existe um monte de versão, tá? Vocês vão juntando uma pecinha com a outra e vai montando a sua verdade, certo? Que eu não dou verdade absoluta. Eu vou dando historinhas e a gente vai juntando as peças aí. A questão é a bênção. A bênção de Deus e a bênção de um anjo. E depois, por cargas d'água, passando períodos na Bíblia, foi surgindo personagens aonde Deus abençoou pessoas que acabaram morando em Israel e foram donos de Israel, e ele acabou prometendo a cidade de Israel. Ou seja, Deus e os anjos, eles têm muitas similaridades. Essa similaridade, ela se dá por causa do quê? Se dá pela proximidade do anjo com Deus. Como os anjos sabiam que Deus estava prevendo fazer, então este anjo fez-lhe uma promessa em cima do que Deus já estava escrito, já tinha, como a gente diz no interior, já tinha escrevinhado.
Meu Deus do céu, já tinha até escrevinhado tudo nas letras que o povo fala que ele escrevinhou tudo torto e no papel, escreve torto e... Não é isso que o pessoal fala? Então, as bênçãos de um anjo, por exemplo, elas não são bênçãos sem a bênção de Deus. O que acontece é, eles dão uma modificada, porque se Jacó não tivesse brigado com o anjo, não ia acontecer o nome de Israel, não ia acontecer alguma coisa naquele momento. Mas quem não me disse que iria acontecer com outro personagem, outro espaço-tempo na história bíblica? Porque de certo já estava escrito na linha da vida que Deus colocou ao planeta o que deveria acontecer na história desse planeta, nesse projeto Terra. Porque eu não acredito que não caia uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Se não cai uma folha sem a vontade de Deus, não tem anjo que possa te abençoar ou não. E quando aquele anjo foi ter com Salomão? Salomão, muito bem, olhando a natureza, pedindo a bênção de Deus, falou: pô, Salomão, pô, Deus, o Senhor abençoou tanto meu pai, o rei Davi. Meu pai é um homem incrível, tal, sempre te amou, ele gosta muito de você. Ele sempre quis construir sua casa. Olha, e eu olhando essa natureza, eu vejo a sua grandiosidade. Eu queria tanto entender como o Senhor pensa, eu queria ter tanto essa sabedoria de fazer com que o passarinho coma da fruta correta, fazer com que a nuvem venha no momento certo, com que não sei o que. É uma sabedoria tão grande da construção do planeta. E aí Deus pegou e falou assim: rapaz, eu gostei desse gajo aí. Anjo, vai lá e pode dar a sabedoria para esse cara. Ele está querendo um pouco da minha sabedoria, dá sabedoria para ele, rapaz. E assim aconteceu. A bênção de mais um anjo sobre a ordem de Deus. Porque aquele anjo, ele chegou e falou assim: olha, Deus mandou vir aqui e te dar toda a sabedoria. Aí ele fez plim, e aí ele viu tudo e entendeu tudo. Pois é. E foi considerado o homem mais sábio do planeta. Gente, jamais é verdade absoluta, somente um prisma. Compartilhe o vídeo, dê o joinha e verifique se você está inscrito ou não e se inscreva, tá? Namastê. Que Deus abençoe a todos nós.